ocorrem a detonação e a pré-ignição. Quais são os fatores que levam a acontecer tudo isso aqui dentro do seu motor, tá? E existem alguns fatores que levam isso aqui a acontecer e você pode evitar para ter o sucesso na sua preparação ou até mesmo no seu motor original, beleza? Qual é o primeiro fator? O primeiro fator é o combustível, ou seja, a capacidade anti-pré-detonante do combustível em relação a isso aqui, tá? Como que funciona essa capacidade anti-pré-detonante do combustível? Quando a gente fala de capacidade anti-pré-detonante, é só simular assim, ó, tá? O que é isso? Anti-pré-detonante é a capacidade que o combustível tem em resistir a uma pressão e temperatura antes de se autodetonar. Quando a gente fala disso, a gente fala de octanagem, que é essa capacidade do combustível de resistir a uma pressão e uma temperatura antes de se autoinflamar. Ou seja, ao máximo que o combustível resiste a essa pressão e temperatura sem se autoinflamar sozinho, beleza? Então a gente precisa primeiro analisar fator de combustão, de octanagem, desculpa, é o fator de octanagem, que é um fator que gera isso aqui, certo? É a capacidade anti-pré-detonante do combustível. O segundo fator é a temperatura da mistura. Quando a gente fala de temperatura da mistura, a gente está falando aqui de taxa de compressão, que é esse momento aqui, ó, que o meu pistão está comprimindo essa mistura ar-combustível aqui, ela vai ser comprimida aqui na câmara de combustão. E isso, quando a mistura é comprimida, aumenta a temperatura da mistura, aumenta a pressão sobre a mistura. Então, é o segundo fator. O primeiro fator é a capacidade anti-pré-detonante, que é a octanagem. O segundo fator é a temperatura da mistura, ou seja, essa questão da taxa de compressão. O terceiro fator é a relação estequiométrica. O que é a relação estequiométrica, Otávio? É essa relação de ar-combustível dentro do meu motor. Ou seja, para cada combustível que você vai usar no seu motor, você precisa ter uma relação ideal. Se eu estou usando a gasolina, existe uma relação ideal entre a quantidade de ar e a quantidade de combustível para a gasolina. Se eu estou usando álcool, existe a quantidade de ar e a quantidade de etanol, de álcool ali para o meu motor. Se eu estou usando o metanol, existe uma quantidade de ar para uma quantidade certa de combustível, para que essa mistura, ou seja, a mistura ar-combustível, seja o metanol, seja a gasolina, seja o álcool, ela tem uma queima eficiente, tá? E aconteça uma relação ideal dentro aqui do meu motor. Então, terceiro fator aqui é esse fator de mistura estequiométrica, tá? O quarto fator aqui que a gente fala é a questão do avanço de ignição. Quando eu tenho o que é o avanço de ignição? Só para vocês entenderem. O avanço de ignição é quando eu adianto o ponto do meu motor. Quando eu adianto o ponto, eu aumento a pressão sobre a cabeça do meu pistão. Por quê? Quando eu adianto o ponto, o que vai acontecer? A vela, ela solta a centelha antes, certo? Eu estou adiantando o ponto para a vela soltar a centelha antes. Só que quando a centelha solta antes, o meu pistão ele ainda está subindo. Só que a mistura, a queima acontece da mistura. Então, parte dessa mistura, o meu pistão, dependendo da rotação, ele vai ter que empurrar novamente essa queima para cima e voltar a descer. Só que quando o meu pistão ele faz isso, o que vai acontecer? Aumenta, ou seja, aumenta a temperatura sobre a cabeça do meu pistão. Então, isso aqui pode gerar o quê? Esse ponto aqui, ó, pontos incandescentes na cabeça do meu pistão, que vai gerar a pré-ignição. Então, se eu adianto muito o ponto do meu motor, eu tenho que ficar atento a esses fatores, porque se eu adiantar muito, corre um sério risco de acontecer esses pontos incandescentes na cabeça do pistão e acontecer a pré-ignição do combustível, da mistura ar-combustível dentro do seu motor. Então esse é o quarto fator que a gente entra aqui, ó. E o quinto fator, se você roda com um motor turbo, se é uma moto turbo, ou se você tem um carro turbo que funciona a mesma coisa para isso aqui que a gente está falando, acontece também esse fator. Quando a gente coloca um turbo no meu motor, o que vai acontecer? Eu tenho uma pressão mais alta. Quando eu tenho uma pressão mais alta, eleva-se a temperatura. Então, eu preciso de alguns fatores no meu motor para resistir essa pressão e essa temperatura, para que não venha acontecer a detonação ou a pré-ignição dentro do meu motor, tá? Existem outros fatores aqui a se falar que pode acontecer isso aqui, mas esses são os principais fatores que vão acontecer dentro do seu motor e que pode gerar a detonação e a pré-ignição. E se você manter isso aqui vai quebrar o seu motor, porque o seu motor não vai ter durabilidade. Ou ele vai furar o pistão, ou ele vai quebrar a canaleta do pistão, pode vir o pistão todo se danificar e o seu motor via se quebrar por inteiro aí, beleza? Então você tem que ficar atento a esses fatores que eu mencionei aqui para você evitar esse problema de pré-ignição e detonação.